Lei. Lei, em hebraico, Torá. Porém, transliterando para o português, a palavra lei não é a tradução mais correta. Mais correto seria instrução, ensinamento, direcionamento. Por quê? É automático nosso. Quando se fala em lei ou mandamento, logo de imediato nós somos tomados por um pensamento. É algo ruim. Por quê? Eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo, não, não, não e não. Então, o que é uma lei? O que é um mandamento? Algo que tira de mim a liberdade. Algo que tira de mim o que eu gostaria de fazer. Mas por causa desta lei ou deste mandamento, infelizmente, não poderei fazer. E esta aqui é uma concepção demasiado equivocada que perpassa por entre nossos pensamentos. Não. O intuito basilar e primordial da lei não é tirar a liberdade do homem. Pelo contrário, é dá-la. Um exemplo. Peguemos aqui os 10 mandamentos. Podemos ficar presos ao seu aspecto negativo. Não sei, não matar, não roubar. Poxa, não posso matar, não posso roubar. Mas tentemos ver por outro lado. Se eu tenho um trem, e esse trem tem que sair do ponto A para chegar ao ponto B, ele não pode ir de qualquer forma. É preciso que ele ande por cima dos trilhos. Ele pode até querer chegar lá, ele pode até ir se empurrando fora dos trilhos, mas não chegará ao seu destino final. Faz-se preciso os trilhos. O trilho é ruim? Não, porque faz-se necessário para que o trem chegue e alcance o seu fim. Assim somos nós com as leis do Senhor. Elas nos mostram, nos levam, nos direcionam para o caminho. Mas por que para nós é difícil? Porque ela nos pede o que nós não queremos dar. Ela é uma ordem aonde nós não gostaríamos que tivesse ordem. Porque as leis do Senhor servem para ordenar as nossas paixões desordenadas. Aquilo de mais animalesco que está em nós, em nosso coração. Por isso que eu não gosto, não quero. Peguemos um exemplo aqui contra o 6º mandamento, por exemplo. Não pecar contra a castidade. Ah, não, mas eu quero ter relações sexuais antes do casamento, eu quero ir nas casas de prostituição, eu quero, eu quero. Mas o mandamento diz, não, não é por aí, não é este o caminho. Por isso que eu não quero, porque vai contra aquilo que me dá prazer, vai contra aquilo que eu gostaria de fazer, não o que Deus quer que eu faça. Meu filho, minha filha, não é este o caminho, como se o Senhor estivesse dizendo. Bem-aventurados os puros de coração, olha a pureza. Então, não é algo negativo o cumprimento das leis, mas é um caminho que se faz necessário para que eu, você, todos nós, possamos alcançar um dia o céu. Lembremos do trilho. O trem, para chegar ao seu destino final, precisa trilhar os caminhos do trilho. Caso contrário, não conseguirá chegar ao seu destino final. E aqui Aristóteles fala, qual é a teleologia? Melhor, tudo tem uma teleologia, ou seja, um fim. Qual é a finalidade dos olhos? Enxergar. Qual é a finalidade, não sei, das narinas? Respirar. Da boca, falar, se alimentar. E Santo Tomás de Aquino, olhando para este pensamento, diz, e o homem? Qual é o fim do homem? Não fim no seu sentido de término, mas a sua finalidade é Deus. E aqui diz-nos o salmista, com uma pergunta, Senhor, quem morará em vossa casa? E no vosso monte santo habitará? E o mesmo salmista responde, é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. É isto, meus irmãos. É este o fim do homem. É este. E nós temos uma tentação também de confundir um pouco as coisas. Pensamos que liberdade é fazer o que eu quero. E aqui vou trazer apenas um exemplo. Não sei se você já teve experiência, ouviu ou conviveu com alguém que é viciado em drogas ou bebida. Ele foi livre. Olha lá,
o fruto do pecado, as drogas ou a bebida. Foi livre. Mas olhe e analise bem. Essa liberdade trouxe de fato para ele liberdade ou só aprisionamento? Olhe para alguém que faz essa experiência do vício das drogas. É livre mesmo? É livre ao ponto de não conseguir passar um dia sem usar aquele entorpecente? Ou quando não tem crises e bate na mãe, bate no pai, vende as coisas? É isto que é liberdade? É isto? Não. O pecado não gera em nós liberdade. Pelo contrário, concebe-nos correntes e mais correntes de escravidão. E pobres somos nós, por causa dos nossos copiosos pecados, pensamos que estamos livres. Batemos no peito, não. Eu não sigo as leis do Senhor, por isso sou livre. Coitado de nós que assim pensamos. Coitados. Estamos sendo escravizados deliberadamente, sem nenhum esforço dos outros. Nós mesmos optamos por abraçar a escravidão. E isso para nós demanda muita atenção. Porque, vejam bem, Moisés fala aqui no livro do Deuteronômio: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida. Aquela terra de outrora era Canaã, a terra prometida. Mas a nossa terra prometida não é mais esta. Qual é a terra que o Senhor nos prometeu? Eu vou, mas lá também tem um lugar para cada um de vós. Qual é esta terra prometida? O céu. Este lugar que todos nós contemplamos como que é a palpadelas aqui nesta vida. Mas ainda, como diz São Paulo, é na escuridão. Vemos sem ver, tocamos sem tocar. Quais são, repito, os caminhos para lá chegar? Os caminhos da lei. Os caminhos dos mandamentos do Senhor. E aqui também corremos um grande risco de fazer como os fariseus, transformar os mandamentos de Deus em mandamento dos homens. Eles por si só tinham 613 leis que sabiam de cor e salteado. E essas 613 leis foram transformando também em tradições meramente humanas, que eles chamavam de halagá. E começaram a colocar pesos e mais pesos sobre o ombro dos outros judeus. E por isso que nosso Senhor é muito enfático ao combatê-los. Vocês colocam fardos, muito pesados nas costas dos outros, que nem vocês conseguem carregar. Porque, de fato, é muito pesado. E Jesus, destrinchando e destruindo esta concepção muito equivocada, olhem a mudança de paradigma, a mudança de perspectiva que nosso Senhor oferece. Porque ele diz que é o que está dentro que deixa o homem impuro, não o que está fora. Aqui vou trazer apenas alguns exemplos destas 613 leis. Por exemplo, se em uma árvore tem um ninho e lá tem os passarinhos, se por um acaso o passarinho mãe sai do ninho e eu toco nele e eu toco nela, automaticamente eu me torno impuro. Vejam. Ou melhor, do mar eu não posso comer nada, a não ser os peixes que não tenham couro. Se eu comer algum peixe que tenha couro, automaticamente eu me torno impuro. Ou uma outra lei bizarra. Se um homem estupra uma mulher e esta mulher é solteira, pela lei, ele deve casar-se com ela. Vejam, não é o que vem de fora que Jesus fala. Esta lei cruel, que parece que o seu intuito basilar é deixar o homem puro. Não. Jesus muda o paradigma. Não é o que vem de fora que deixa o homem puro, mas é o que está dentro. E aqui Jesus fala de forma muito clara. Não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Aqui vos trago um outro exemplo. Vamos supor o roubar. O roubar é uma atitude exterior. Eu pego alguma coisa que não é minha. Mas ele não começa fora. Começa porque em algum momento
do meu dia, da minha vida, eu comecei a alimentar sentimentos de posse daquilo que não era meu. Olha, começou aqui. E como diz o ditado, a ocasião faz o ladrão. E quando aparece a oportunidade, o que é que eu faço? Subtraio aquilo que era do outro para mim. Mas não começou aqui fora. Começou onde? Dentro. Com os pensamentos, com algumas elucubrações. Vejam, o que deixa impuro não é o que vem de fora, mas é esta ação pecaminosa que começa em nosso interior.